Pode respirar aliviado, torcedor botafoguense. Depois de uma partida de superação com um roteiro absurdo, com o Botafogo jogando com um jogador a menos desde o primeiro minuto, o Glorioso vence o Atlético Mineiro do Mais Monumental, é campeão pela primeira vez em sua história da Conmebol Libertadores e está libertado. Bem, meus queridos, o famigerado dia chegou. 30 de novembro, a final da Conmebol Libertadores no Mais Monumental, um estádio gigantesco com uma história centenária que agora colocava à frente as duas melhores equipes do futebol sul-americano nesta temporada de 2024. De um lado o Atlético Mineiro e do outro lado o Botafogo. Ambos times com campanhas absurdas nessa competição, um time eliminando 2 tricampeões e outro pentacampeão histórico dessa competição. Já do outro lado o Atlético Mineiro passou por cima do atual campeão, o Fluminense, e depois bateu simplesmente o dono da casa, River Plate, na semifinal, com 2 partidas gigantescas. Então, tudo que a gente poderia esperar para essa partida seria um jogaço, ainda mais depois do tempero especial que esse jogo ele ganhou depois do confronto das equipes pelo Campeonato Brasileiro. E tudo que você poderia realmente esperar para esse jogo seria algo histórico. Então bem, com essa introdução já feita, né, vamos para as escalações e depois para falar desse jogaço que aconteceu. Meus queridos, do lado da equipe do Atlético Mineiro, o Milito mandou o time a campo com Everson no gol, 3 zagueiros, Lianco, Bataglia e Júnior Alonso, nas alas, Guilherme Arana e Gustavo Scarpa, que novamente os dois estavam sumidos, cara. Se alguém encontrar, por favor, o Arana e o Scarpa lá na Argentina, vocês podem mandar aqui nos comentários para mandar procuração, porque meus amigos, o que eles se esconderam, o que eles não apareceram pra jogar é inacreditável. E na volância, Alan Franco juntamente com Fausto Vera. E no ataque, aquele trio que vem sendo o padrão do Galo na Libertadores, Paulinho, Hulk e Daverson. Já do lado do Botafogo, cara, mesmo depois de uma final pelo Campeonato Brasileiro que desgastou muito a equipe do Arthur Jorge veio novamente com os 11 titulares. John no gol, Vitinho na lateral direita, Adrielson e Alexandre Barbosa na zaga, aqui era a única alteração, mas é porque o Bastos ele tava lesionado, né, então não tinha muito o que fazer. E Alex Telles na lateral esquerda. Na volância, Marlon Freitas e Gregory. Ê, Gregory, tu foi salvo pelos seus companheiros, hein? Meu amigo, ainda vou comentar um pouquinho sobre você. E na função de meia camisa 10, Savarino. Ponta direita, Luiz Henrique. Ponta esquerda, barra meia esquerda, Thiago Almada. E no ataque, Igor Jesus. E bem, meus queridos, a gente tinha de prognóstico para essa partida um repeteco daquilo que aconteceu pelo Campeonato Brasileiro. O que seria? O Botafogo tendo a posse de bola, martelando o Atlético Mineiro, tentando fazer seu gol e tentando praticar o seu estilo de jogo mais ofensivo. E do lado da equipe do Galo, uma equipe que seria extremamente reativa, se defenderia muito bem e tentaria ao máximo achar um golzinho em contra-ataques. Esse era o prognóstico, era isso que todos os sites de notícia, todos os comentaristas e eu também comentei aqui no canal, esperávamos. Porém, com 40 segundos de jogo, tudo isso foi por água abaixo. Você tem uma disputa ali no meio campo e o Gregory, de uma forma completamente imprudente, ele dá uma solada na cabeça do Fausto Vera. E aí eu vi muita gente chamando o Gregory de maldoso, de carniceiro e por aí vai. Gente, é um lance completamente sem querer. Ele foi tentar dominar a bola e acabou que o Fausto Vera estava ali, ele levantou muito a perna e acabou sendo muito bem expulso. Não tem questionamento para esse vermelho. O Fausto Vera ficou até caído no campo por um bom tempo. Mas, gente, a gente tinha de cenário aqui algo catastrófico para o Botafogo. Porque perdia um dos seus jogadores mais consistentes na temporada, um dos seus líderes, aos 40 segundos de jogo. E teria que jogar toda a final da Libertadores com um homem a menos. E pro lado do Atlético Mineiro, cara, embora jogar com um jogador a mais seja uma vantagem, sendo bem sincero, quando saiu essa expulsão aqui, eu fiquei mais confiante na vitória do Botafogo. Porque agora o Atlético Mineiro teria que sair para jogo. E foi isso que aconteceu no início da partida. Era um Atlético que tinha posse, que rondava a área do Botafogo, tentava penetrar a linha de 6, que agora com um jogador a menos o Botafogo fazia. Se defendia a todo custo. E o Galo, cara, com uma pobreza criativa inacreditável, não conseguia furar essa defesa. Cruzava, tentava chute de longe com o Hulk e tudo era bloqueado ou parava nas mãos do John. E o Botafogo tentava sair em contra-ataques que eram praticamente raridade e que quando saíam o time estava completamente em desvantagem numérica e muitas vezes era desarmado. E foi isso daí, cara, durante praticamente 30 minutos de jogo, porque o Atlético Mineiro ele não estava pronto para sair jogando. O Atlético Mineiro ele foi para se defender. E se defender com o Botafogo estando com um jogador a menos, não seria nada positivo e não pegaria nada bem. Então o time, quando foi sair pra jogar, não conseguiu. Porque não teve essa estratégia, não tem essa qualidade, e eu ainda vou falar disso no bloco do futuro do Atlético. Mas bem, aos 30 minutos ali mais ou menos, né, depois de toda aquela pressão, toda aquela posse que o Atlético Mineiro vinha tendo e não conseguia fazer nada com ela, você tem um ataque do Botafogo, o Botafogo finalmente consegue escapar ali pela ponta esquerda, você tem o Luiz Henrique mandando essa bola pra entrada da área, Marlon Freitas, logo ele completamente livre de marcação, tenta finalizar, a bola fica no bate-rebate desgraçado na zaga do Atlético Mineiro, e sobra livre, com o gol aberto à sua frente pra quem? Luiz Henrique.
que sem marcação nenhuma depois daquele bate-rebate, fuzilou pro gol do Everson. E é aquele velho ditado do futebol, quem não faz, leva. E o Botafogo, fazendo uma partida heróica até então, conseguia marcar o seu gol com um dos seus principais, talvez o principal jogador da temporada, Luiz Henrique. Um cara que realmente é iluminado quando vestia essa camisa gloriosa. E fazia um 1-0 aos 30 minutos, depois de um sofrimento absurdo. E eu também tenho que pontuar aqui a braveza do Arthur Jorge. Porque mesmo com o seu time ficando com um jogador a menos, com 40 segundos, teve confiança no seu elenco, teve confiança nos seus jogadores e não alterou o esquema tático. Continuou com os mesmos jogadores, mesmo com o Luiz Henrique tendo que se auxiliar de lateral, mas manteve. E, bem, colheu os frutos depois, com o Botafogo fazendo 1-0. E logo na sequência você tem a zaga do Atlético Mineiro se embananando, você tem uma cabeçada que vai em direção ao Everson, o Luiz Henrique consegue ganhar na velocidade do goleiro atleticano, acaba tocando a bola, porém, juntamente vê o Everson derrubando o Luiz Henrique. Pênalti, claro, né, que eu não sei nem como o juiz ele não deu em campo. E, bem, o Botafogo agora tinha a chance de fazer o 2-0. E Alex Telles, mais uma das caras realmente desse time, que chegou no meio do ano e foi um baita reforço para a lateral esquerda, pegou a bola, botou debaixo do braço, deslocou o Everson e fazia o 2-0. Não tinha cenário melhor para o torcedor botafoguense. Não tinha cenário melhor para o Botafogo. Vencendo por 2-0, sendo letal nas duas únicas chances de ataque que teve, com um jogador a menos. Um roteiro de cinema até então. E do lado do Atlético Mineiro era uma derrota justa. Era uma derrota de um time que não soube aproveitar a sua vantagem numérica. E tomava 2 gols em 2 vacilos da sua zaga. Um placar que até então era merecido. E o primeiro tempo ele terminou com esse cenário. Um Botafogo que, como eu disse, se defendeu durante a maior parte do primeiro tempo. E tá corretíssimo. Perdeu seu volante de marcação, seu volante de contenção, o seu pitbull no meio campo com 40 segundos. E foi letal. Teve 2 ataques e matou o jogo, fez seus 2 gols. Já do lado do Galo, uma pobreza defensiva, construtiva e de finalização. Um time horroroso até então nesse primeiro tempo, que não tem nada a se elogiar, a não ser talvez a boa partida que vinha fazendo o Hulk, que não se escondeu. Era um jogador que buscava a bola a todo momento, buscava jogo a todo tempo. E tentava reanimar o Atlético Mineiro nesse primeiro tempo pobre da equipe. E pra volta do segundo tempo, a gente tem um Milito que mexe no time do Atlético Mineiro. Um Milito que foi justamente criticado por não ter mudado o esquema de jogo da equipe neste primeiro tempo, agora que tinha um jogador a mais. Porém, ele mexeu muito bem, eu tenho que citar os nomes aqui. Mariano entrou no lugar do Lianco, que fez uma partida horrorosa. E Bernard entrou no lugar do Fausto Vera, e aí o Bernard já não foi tão bem, né? E o Gustavo Scarpa, que também fez uma partida tenebrosa, saiu pra entrar o Eduardo Vargas, que eu ainda vou comentar bastante sobre o nome dele aqui. Gente, foram mudanças pelo lado do Atlético Mineiro que reanimaram a equipe, que logo na volta do intervalo conseguiu marcar seu gol. Um cruzamento em cobrança de escanteio do Hulk, na medida para Eduardo Vargas, que estava num buraco da defesa do Botafogo. É inacreditável como o Vargas estava livre, cara. Um vacilo de marcação que o Botafogo ele não vinha dando no primeiro tempo. Acabou relaxando com os 2 gols. E o Vargas, com seus poderosos 1,71 de altura, nem precisou saltar para mandar uma cabeçada no ângulo do John. E o Atlético Mineiro, ele diminuiu o placar. E logo depois, gente, o que a gente teve foi uma blitz atleticana. Foi o Atlético Mineiro bombardeando o Botafogo. Uma defesa que estava mais esburacada do que ela estava no primeiro tempo. O Botafogo estava desatento. E você teve chances com o Hulk, com o Davidson, com o Paulinho, com o Arana, com o Vargas. Era o Atlético Mineiro que ele bombardeava. E do lado do Botafogo, ou as chances passavam muito rente à trave, ou o John salvava, ou rebatia na zaga. Realmente, o Botafogo estava tentando se salvar, se segurar nessa volta do intervalo. E aí a gente tem o lance polêmico da partida, que é quando o Marlon Freitas ele vai tentar tirar uma bola, o Davidson acaba botando o pé em cima do pé do Marlon Freitas, né, tentando dominar a bola, e o Marlon Freitas dá um bicudão no Davidson. Bem, o árbitro de campo não deu pênalti, o VAR não chamou. Qual a minha análise sobre esse lance? Eu acredito que a bola não estava sob domínio do Davidson e por conta disso, o árbitro da partida decidiu não marcar o pênalti. E eu acho que seria uma análise até que ok. Porém, o Marlon Freitas ele dá uma bicuda no Davidson, gente. Não tem como você só negar e fechar os olhos para isso. Na minha humilde opinião, eu marcaria este pênalti, ok? Porém, uma coisa é fato. Depois dessa blitz inicial dos 15 minutos, o Atlético Mineiro, embora tivesse a posse, ele não conseguia mais criar tantas chances incisivas, não conseguia mais ter aquele volume ensurdecedor de afogar realmente o Botafogo que só se defendia no segundo tempo. E aí a gente tem o Milito novamente errando bizonhamente. Gente, com 76 minutos de jogo, o Milito ele coloca o Allan Kardec no lugar do Davidson. Meu amigo, com total respeito, eu sei que eu entendo muito menos de bola que o Gabriel Milito, eu não sou treinador, eu sou um mero comentarista de YouTube. Porém, você tirar um jogador iluminado, que te colocou nessa final de Libertadores, que te colocou na semifinal de Libertadores,
que já tinha tido 2 chances que caíram do além pra ele, porque ele é iluminado. Você tirar esse cara na reta final de um jogo, quando vai começar aquele abafa, quando vai ficar realmente as coisas sérias, quando vai ficar todo mundo pressionado. Você tirar esse cara na reta final pra botar o Allan Kardec, que fez 1 gol na temporada, com o total respeito, você fazer isso é pedir pra ser vice da Conmebol Libertadores. E nessa reta final, foi um Atlético Mineiro que pouquíssimo criou. E do lado do Botafogo, entrou o cara iluminado pra fechar o roteiro com chave de ouro. Júnior Santos pega uma bola em contra-ataque, faz uma jogadinha maravilhosa de futsal na ponta direita, deixa 2 defensores do Atlético Mineiro pra trás, toca pro meio da área, pra Matheus Martins, porém a zaga do Atlético Mineiro acaba cortando e volta no pé dele. De um jogador que também é muito iluminado. De um jogador que garantiu o Botafogo na fase de grupos da Libertadores, acabando com a fase da pré-liberta. Júnior Santos tinha a bola em seus pés e só rolou para o fundo do gol completamente aberto de um Everson já morto. Fazia o 3-1, fazia o gol no último lance, fazia o gol da libertação do Botafogo. E dessa forma a partida se encerrava. O Botafogo metia 3-1 para cima do Atlético Mineiro com um jogador a menos durante toda a partida. Era campeão da Conmebol Libertadores, a primeira de sua história, o maior título desta instituição. Campeão com méritos, campeão com um roteiro de cinema que eu ainda vou comentar sobre. E bateu um Atlético Mineiro que foi mal, que não soube se portar mesmo com o jogador a mais durante toda a partida. E mereceu a derrota. Bem, meus queridos, partindo pro bloco do futuro do Botafogo e também comentar um pouquinho sobre esse título inédito. Gente, eu comentei algo quando o Botafogo ele eliminou o São Paulo nas quartas de final dessa Libertadores. Tem um shorts aqui no canal, que era um roteiro de campeão. Eu falei isso. Gente, a história do Botafogo, ela é gigantesca. É uma história de cinema. Um time que liderou o Campeonato Brasileiro do ano passado praticamente inteiro. Acaba perdendo a liderança nas últimas rodadas e tem uma derrocada tão gigante que acaba parando na pré-Libertadores. Na pré-Libertadores, um jogador que ninguém dava nada, Júnior Santos, vai lá e coloca o time na fase de grupos. O Botafogo vira uma máquina, começa a jogar bola, elimina o seu maior nêmesis de 2023, o Palmeiras. Depois, um tricampeão, o São Paulo, em pleno Morumbis. Posteriormente, desce o cacete no Peñarol. E agora, na final, tem um jogador a menos, no primeiro minuto de jogo. Mas com um roteiro esses, que não poderia falhar mais, com esse roteiro de cinema, se supera de uma forma inacreditável. Mete 2 gols. De uma forma heróica. E no último lance da partida, o cara que permitiu o Botafogo jogar essa Libertadores, o cara que colocou essa instituição na fase de grupos, volta de uma lesão que tirou ele praticamente da temporada inteira, para meter um golaço no último lance, no último minuto da Libertadores de 2024. Vocês vão dizer que isso aqui não é um roteiro de cinema? O torcedor botafoguense, ele mereceu pra caralho, perdão a palavra, esse título. Olha o que esse torcedor ele passou. Há 3 anos atrás, o Botafogo estava à beira da falência. O John Textor ele veio e reviveu essa instituição. Colocou o Botafogo num patamar que ele nunca esteve antes. Esses jogadores, o Arthur Jorge, deram a maior glória da instituição Botafogo, que já teve nomes gigantescos. Garrincha, Jairzinho, Nilton Santos. Não foram esses caras que trouxeram uma Libertadores. Foram o Luiz Henrique, foram o Savarino, foram o Igor Jesus, foram o Almada, foram o Júnior Santos. É uma conquista gigantesca. É uma conquista muito merecida. E eu também quero desmistificar agora nesse início dessa análise uma coisa que vem sendo muito passada agora que o Botafogo foi campeão. Ah, mas com uns milhões do Textor é muito fácil. Ah, mas injetando dinheiro é fácil. Ah, mas com SAF é muito fácil ser campeão da Libertadores. Olhem o 11 inicial. Somente 2 jogadores desse 11 inicial foram comprados por uma grana absurda, que eram Luiz Henrique e Almada, as 2 maiores contratações da história do futebol brasileiro em questão de valor. O resto inteiro do 11 inicial é fruto de um trabalho de scouting maravilhoso. É fruto de profissionais competentes que estão na instituição Botafogo desde que o Textor chegou, desde que o Textor comprou a SAF do Clube Carioca. O Botafogo não foi campeão pelos milhões do Textor. O Botafogo foi campeão por um trabalho bem feito, por um exemplo de gestão. E mereceu muito essa Libertadores. Teve um roteiro de cinema.
Sofreu muito em 2023, apanhou muito em 2023. E as glórias estão vindo agora em 2024. Você, que quando o Botafogo ele empatou 3 jogos seguidos contra times que supostamente não deveria ter empatado, Criciúma, Vitória e Atlético Mineiro, que chamou esse time de sem psicológico, que falou que o Botafogo ia pipocar novamente, que falou que o Botafogo não ia aguentar e ia derrocar de novo. Você não pode ficar com 2 papos. Eu falei a todo momento nesse canal, poderia ter ou não uma questão psicológica, porém o Botafogo jogava bola. Não era o mesmo Botafogo de 2023. Não era um time no primeiro turno e um time agora no segundo turno. Não era nada disso. Não estava acontecendo pipoca. Estava acontecendo tropeços, que é normal num time de futebol. Estavam aderindo à instituição Botafogo uma questão psicológica que não lhe pertence. Que muitas vezes acontece no futebol, mas por algum motivo só estavam pintando no Botafogo. Cadê essas pessoas agora? Eu tenho certeza que essas pessoas, elas vão estar agora batendo palma pro jogo psicológico exemplar que o Botafogo fez na final da Libertadores. Aguentando jogar 90 minutos mais acréscimos com um jogador a menos. Sendo resiliente, não perdendo a cabeça em nenhum momento. Eu tenho certeza que essas pessoas vão ficar com 2 papos. E agora, vamos falar sobre isso. Porém, a verdade tem que ser dita. Esse Botafogo, ele foi gigantesco. Não só em campo, mas também no mental. A todo momento, esses jogadores não perderam o foco, não perderam o psicológico. É uma conquista gigantesca. Por profissionais gigantescos. Por profissionais que marcaram o seu nome na instituição Botafogo. Nesse clube tradicionalíssimo, que até hoje não tinha uma conquista desse tamanho. E merecia. E merecia demais. O botafoguense sofreu muito. E se tem um torcedor que merecia essa felicidade, era o botafoguense. Isso é um fato. Um torcedor que vem apanhando ano após ano, década após década. Finalmente chegar a uma glória dessas, é de um merecimento gigantesco. E agora, tem que comemorar. Tem que ser feliz. Porém, tem que virar chavinha daqui a pouco. Tem o Internacional na quarta-feira. Pode fazer essa dobradinha histórica. O melhor ano da história do Botafogo. Ele pode estar por vir. Caso o Botafogo ele vença esse Brasileirão, e eu acho que vai vencer, em nenhum momento eu tirei o Botafogo da briga, e em nenhum momento eu falei que o Botafogo não seria campeão, eu sempre fiquei com a minha opinião. Eu acho que o Botafogo ele vai conseguir um resultado favorável. Talvez numa derrota contra o Internacional, mesmo com essa ressaca da Libertadores. E eu acho que vai ser campeão brasileiro. Eu acho que vai fazer a maior temporada dessa instituição. Vai dar uma glória pro seu torcedor que sofreu muito, por muito tempo. E merece demais. O torcedor botafoguense, ele merece demais. Agora faltam uma semana só pro final da temporada, pro final do Brasileiro. O Botafogo pode fazer essa dobradinha gigantesca, Libertadores e Brasileirão. E no final do ano tem Intercontinental. Real Madrid, se continuar com essa bolinha murcha que vocês estão jogando, eu não vou duvidar de nada. O torcedor botafoguense pode sonhar. Por hora, comemora. Vocês passaram pelo maior ato dessa instituição. E com um roteiro gigantesco. E agora falar do futuro do Atlético Mineiro. Gente, final de temporada melancólico. Final de temporada horroroso. O 2024 do Atlético Mineiro, do torcedor do Galo, é frustrante. É irritante. É de uma tristeza gigantesca. Um time que abdicou de jogar o Campeonato Brasileiro. E muito por conta disso, a 2 rodadas do seu fim, já não tem mais chance de vaga na Libertadores. O Atlético Mineiro está fora da Libertadores de 2025, tá? Isso é um fato. Com as vitórias de Corinthians e Bahia na rodada de ontem do Brasileirão, o Atlético Mineiro está fora da Libertadores de 2025. Por quê? Porque abdicou de jogar o Brasileirão. Focou nas Copas. E no momento decisivo, nas finais, não jogou bola nenhuma. Tomou um vareio de bola perante o Flamengo na Copa do Brasil. E na final da Libertadores, teve um roteiro talvez até que perfeito para quem quer ser campeão. Jogar com um jogador a mais durante toda a partida. Mas não soube se portar. Não soube jogar. O Atlético Mineiro adotou uma estratégia de se retrancar para essa partida. E quando se viu num cenário que tinha que sair, não soube o que fazer. Partidas horrorosas de Scarpa e Arana, que eu tenho até dúvida se foram para a Argentina. Lianco tomou um vareio. Everson não conseguiu salvar, mas a culpa da derrota não é dele. Acabou até fazendo um pênalti, né? Uma situação tanto quanto triste, porque o Everson ele garantiu o Atlético Mineiro a chegar nessa final. Paulinho, inexistente. Daverson até tentou, mas não teve uma bola no seu pé para matar. Os 2 únicos jogadores, na minha opinião, que se salvam nesse time do Atlético Mineiro são Hulk, que buscou o jogo a todo momento.
queria muito ser campeão da Libertadores por essa instituição. Não pode dizer que não. O Hulk, ele buscou o jogo a todo momento. Foi gigante. E o Mariano, que foi uma alteração do Milito, né, para o segundo tempo, e acabou com o segundo tempo. Jogou muita bola. Talvez o melhor jogador da final mesmo, jogou só 45 minutos. Eu acabei até esquecendo de citar sobre o Vargas ali na análise do jogo. Perdão. Gente, o Eduardo Vargas, ele fez sim um gol que deu aquele respiro para o Atlético Mineiro, que colocou a equipe mineira de volta na partida. Mas os 2 gols que ele perde são inacreditáveis. O Adrielson, ele foi salvo pelo Gongo. O Adrielson entregou a bola no pé do Vargas, que cara a cara com o John tentou dar uma cavadinha horrorosa. O Vargas teve as 2 bolas do título do Atlético Mineiro e ele jogou no lixo as 2. Foi de herói para essa reação a vilão ao perder essas 2 chances. 2 bolas que, se tivesse caído no pé do Daverson, ele teria matado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas onde estava o Daverson? No banco, para entrar o Allan Kardec. Eu acho que talvez o principal nome dessa derrota seja o Milito. Porque quando o time teve um jogador a mais, não foi corajoso ao ponto de se mandar para jogo. Não mexeu na estratégia da equipe, continuou com 3 zagueiros e acabou pagando por isso. Depois tirou o jogador que não se tira numa final de Libertadores. Como que você me tira o Daverson e continua com 3 zagueiros até o final do jogo? Isso não entra na minha cabeça. Essa derrota do Galo passa muito pelo técnico Milito. E agora, na minha humilde opinião, pro ano que vem, é pensar em reformulação. Porque o Atlético Mineiro, ele não abdicou do Brasileirão porque o Milito ele queria. Abdicou porque não tem elenco para jogar 3 competições. E vai ter que reforçar. Os 3 R's que agora compraram a SAF do Atlético Mineiro vão ter que reforçar esse elenco. Porque o Atlético Mineiro, como eu já disse em vídeos anteriores, não tem banco. É um elenco fraco. Tem um bom 11 inicial, mas é um elenco fraquíssimo. E acabou que se cobrou o preço. Apostou, deu all-in nas finais de Copas. Perdeu as 2. E agora, esse elenco caríssimo, milionário, tá fora da Libertadores no ano que vem. Vai jogar a Sul-Americana. Com nomes do nível do Daverson, do Hulk, do Paulinho, do Arana, do Scarpa. E esse time vai jogar a Sul-Americana. É fruto de uma temporada frustrante. É fruto de uma temporada ruim. Que acabou para o Atlético Mineiro. Não briga mais por nada no Brasileirão. E agora é só esperar esses 2 últimos jogos e pensar para 2025. Tem muita coisa para mudar. Administrativa e de elenco. Tem muita coisa para melhorar. E se quiser o bem do Atlético Mineiro, tem que fazer isso. Porque o 2024 tem que ser esquecido. Então, não mais é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Não mais é isso. Até o vídeo de amanhã.